O meu jogo é terça-feira. Terça-feira. Ou seja, teremos um jogo hoje, Palmeiras e Cuiabá, e um dia depois já começa a rodada. Então, todo dia teremos jogo. Começando sexta-feira, eu acho. Terça-feira, Ceará e Avaí, às 9h30 da noite. Duas equipes jogaram sábado, se enfrentam terça-feira. Quarta-feira, às 7 da noite, 2 jogos, Bragantino e Fortaleza, Goiás e Fluminense. Às 7h30, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Às 8h30, mais 2 jogos, Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo. Às 9h30, Corinthians e Curitiba, Santos e Botafogo. E, na quinta-feira, 7 da noite, Cuiabá e Atlético Mineiro, e às 8, América Mineiro e Palmeiras. Eu não sei se isso aqui já estava antes, mas coincidentemente colocaram o jogo dos 2 líderes na quinta-feira. A tabela já sai antes. Então isso aqui é uma baita coincidência. Uma coisa incrível. Uma baita coincidência. Deixar os jogos dos 2 líderes para quinta-feira. Vamos lá. Análise fria aqui. Análise fria aqui. É o seguinte, todos os mandantes, com exceção de Goiás, Cuiabá e América Mineiro, são favoritos. Certo? O jogo mais fácil, entre aspas, da rodada, fica por parte do Corinthians e Coritiba. Na verdade, minto. Flamengo e Juventude. É o jogo mais fácil da rodada. Que a gente espera o quê? Uma vitória do Flamengo. Uma vitória do Flamengo. No caso, 90% de vitória do Flamengo e 10% do Juventude. É um bagulho absurdo. Mas é isso aí. Tá? Esse jogo, caso ocorra qualquer outro resultado que não seja a vitória do Flamengo, eu ficarei muito surpreso. Até com empate. O Flamengo vai jogando muito bem. Muito bem. Cresceu demais na mão do Dorival. Não é o Flamengo de 2019, mas é o Flamengo do Dorival. Cada vez mais mostrando competência no trabalho. E que eu questionei aqui no começo, mas por enquanto estou ficando quieto. Realmente o homem está fazendo um bom trabalho. Beleza? Essa rodada também é marcada por estreias de reforços que vieram do exterior. A partir dessa rodada, poderemos contar com novas caras no nosso futebol. E, obviamente, o mais esperado é do Yuri Alberto no Corinthians. Corinthians cai no Curitiba, na Arena, ou seja, com seu torcedor, vai ter, média de público muito alta, até porque não só o reforço do Yuri Alberto, né, que praticamente é confirmado, mas 3 reforços podem acontecer ainda, que é os de Fagner, Maicon e William para essa partida. Também podem acontecer. Então a expectativa para esse jogo por parte do Corinthians é muito alta. A pergunta padrão, né, que a gente sempre faz aqui, é Dedão. Poderemos ter um novo líder nessa rodada? Eu vou contabilizar já com a vitória do Palmeiras, tá? Porque é a grande porcentagem de acontecer. Não. Mais uma vez, não. Assim, comparação à rodada passada, que não acabou ainda, o jogo do Palmeiras é agora, essa aqui tem mais possibilidade de termos um novo líder, mas ainda acho muito difícil. Depois da surra que o América Mineiro tomou do Bragantino em casa, aí eu viro falar pra você, cara, difícil, viu? Se o Braga meteu 3, esse Palmeiras aí... O Palmeiras que vai ter as estreias do Merentiel e do José Lopes para essa partida. Talvez a volta do Rony, não sei. Enfim, eu acho que não teremos um novo líder, tá? A não ser que... Na verdade, não, minto. Mesmo que o Atlético Mineiro
seja o líder nessa rodada, eu também acredito que não terá alteração de líder, tá? Então não importa se é Atlético ou Palmeiras, ambos são favoritos nas suas partidas, mesmo jogando fora de casa. Mas se o Atlético for o líder, eu creio que poderemos ter mais chance de surpresa. Porque é o seguinte, olha só, caso o Atlético comece essa rodada sendo o líder, é porque o Cuiabá tirou ponto do Palmeiras. Ou melhor, porque o Cuiabá venceu o Palmeiras. Você entendeu? E aí o Cuiabá vai jogar com o Atlético Mineiro, em casa. Depois de uma vitória dessas contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Cuiabá vai estar motivado. O Cuiabá vai estar motivado. E aí eu já acho mais uma ideia, né? Uma ideia de surpresa mais aí. Então, tem essas possibilidades interessantes que podem acontecer. Ainda mais porque a gente não sabe o resultado de hoje, né? Então, vai ficar aí uma ideia legal aí para a gente pensar até sexta que vem. De resto, por exemplo, o Corinthians e o Internacional, terceiro e quarto lugar, terão confrontos desnivelados. O Inter vai encarar um São Paulo. Obviamente, os dois jogam em casa, mas o Inter vai encarar um São Paulo e o Corinthians vai encarar um Coritiba. Se fosse o Coritiba da rodada 8, 7, por aí, eu poderia falar, o Corinthians não vai ter um adversário fraco. O Corinthians não vai ter um adversário fraco. Olho no Coritiba. O Corinthians vai enfrentar hoje um Coritiba que é o 16º colocado. 16º. Ele tem 5 vitórias no campeonato. 3 foram nas primeiras rodadas. Eu tenho certeza absoluta disso. Nas últimas 5, o Coritiba ganhou uma. As 3 primeiras vitórias do Coritiba foram no começo do campeonato. O Coritiba chegou a figurar entre o G4 e o G6. Então não era um time fraco. Mas caiu muito de produção. Porque aquilo que eu falei são os famosos choques de realidade. No começo do campeonato, ninguém é de ninguém. A gente viu o Palmeiras e o Flamengo com 2 pontos na zona do rebaixamento nesse ano, no começo do campeonato. A gente viu um Cuiabá lá em cima, um Avaí lá em cima, um Coritiba lá em cima. Hoje em dia, o Cuiabá está em 15º, o Coritiba está em 16º, o Avaí está em 12º, o Flamengo está em 7º, o Palmeiras está em 2º, com possibilidade de ser líder no fim da rodada. Então, começo do campeonato, ninguém é de ninguém. Vão acontecer essas surpresas, beleza. Como no ano passado. Juventude e Atlético Goianiense disputaram liderança na rodada 3, 4, 5, por aí. Acabou o campeonato como? Ambos brigando para não cair. Então, estamos começando a ajeitar o campeonato, podemos dizer assim. Começando a ajeitar. Então, atualmente, Corinthians e Coritiba, Internacional e São Paulo, ambas as equipes terão um confronto mais fácil, um outro mais difícil. Então, aqui, para o Internacional, a vitória vai ser mais suada caso venha. Para o Corinthians, em casa, apoio à torcida, volta de jogadores, reforço do Yuri Alberto, então tem mais a possibilidade de vitória. Você entendeu? E o Corinthians na arena é muito forte. O Corinthians na arena, ele pode estar brigando para não cair, mas dentro da arena ele pode enfrentar o primeiro, o terceiro, o segundo, o quarto, o quinto. Ele não. Se ele perder, ele vai vender caro a derrota. Mas ele vai e pode muito surpreender. O Flamengo, nesse meio tempo, o Flamengo tava voando. Qual foi o time que ganhou do Flamengo? O Corinthians em Itaquera. Todo quebrado, mas foi 1-0. Entendeu? É basicamente isso. E Fluminense e Atlético Paranaense, que vem logo depois, o Flu enfrenta o Goiás, em Goiânia, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense em casa. São 2 confrontos onde ambos são os favoritos.
assim, eu não vou falar, eu ia falar que o Fluminense teria logicamente a tarefa do Fluminense é mais difícil. Mas o Fluminense, ele tá jogando bem, o Fluminense, ele tá conseguindo achar alguns resultados interessantes, ele tá com peças muito boas, a ideia do Diniz tá dando resultado até aqui. O Fluminense é o quinto colocado, gente. Pouco a gente falava do Fluminense no começo do campeonato, né? A gente viu o Fluminense cair de produção muito no começo do Brasileirão. E aí veio o Diniz, o Fluminense cresceu de novo e tá em quinto lugar. E o Atlético Paranaense vai ter um confronto contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense perdeu para o Fortaleza em casa, o Fortaleza que, né, sofreu algumas percas, tinha alguns desfalques, e o Fortaleza ganhou de 1-0 lá. E o Flu vai ter, na verdade, o Atlético Paranaense, desculpa, o Atlético Paranaense deve ter um jogo, acho que até, né, uma boa porcentagem de vitória diante do seu xará goianiense. Então aqui, ó, dos times do G6, todos eles, com exceção do Internacional, são favoritos para vencer os seus jogos. Todos eles. Tá? Se vai acontecer ou não esse favoritismo der certo, já não é comigo. Mas, dos times do G6, com exceção do Internacional, todos eles são favoritos para vencer os seus confrontos. Agora, qual o time que pode chegar perto do G6, Dedão? Lembrando que, caso isso aconteça, alguém do... podemos... Meu Deus do céu, me embolei todo. Teremos que ter surpresas, parte de algum time do G6 perder. Beleza. Suponhamos, né, que Fluminense e Atlético Paranaense percam seus jogos, um dos dois, e abrir a margem para um desses times aí, entre sétimo, oitavo, nono, que são os mais próximos, chegarem aí perto. Obviamente, tem um time que tem a maior chance de chegar perto do G6, que é o Flamengo. O Flamengo, cara, o lanterna, é o pior time do campeonato até aqui, que é o Juventude. Em casa. Então, o Flamengo tem totais condições de se aproximar mais do G6. Obviamente, ele precisará que pelo menos um time lá de cima tropece, né? Os Fluminense e Atlético Paranaense são mais próximos, mas tem o Internacional aí com um jogo difícil contra o São Paulo e tá um ponto à frente dos outros clubes. Caso o Flamengo vença e o Internacional perca, o Flamengo vai ficar na próxima rodada a 2 pontos do Internacional. Beleza? O resto ali, confrontos de meio de tabela, né, que vão valer bastante para definir os futuros das equipes, se elas vão começar a brigar para não cair, ou vão ali começar a brigar por mais meio de tabela e tentar buscar um G6, né, ou até a possibilidade de se tornar G9 de novo, um G8, um G7, enfim. Agora, o confronto da zona do rebaixamento, podemos ter alterações do rebaixamento, não? Olha, a gente tem aí América Mineiro enfrentando o Palmeiras, o Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Paranaense, o Fortaleza, que nós vamos falar dele, específico, a gente sempre fala do Fortaleza rodada por rodada, nós vamos falar dele, enfrenta o Bragantino, e o Juventude enfrenta o Flamengo. Ou seja, nenhum dos quatro são favoritos. E olha, é isso que eu ia dizer, as chances de vitória desses quatro são muito pequenas. Dedão, tá falando que o Fortaleza vai perder? Tô falando. E olha só a loucura, a última rodada eu falei que o Fortaleza vai perder do Atlético Goianiense, por causa dos desfalques e tudo mais. O Fortaleza ganhou de 1-0. Foi a primeira rodada que eu falei que o Fortaleza não ia ganhar. Será que vai de novo? Mas dessa vez eu acho muito difícil. O Bragantino tá se encaixando de novo. E o jogo é em Bragança e tá de Fortaleza dessa vez. Olha, não vai conseguir vencer, não. Então eu acho que, né, termos alterações na zona de rebaixamento dessa rodada eu acho bem difícil. Mas os times lá de baixo, os 6 últimos colocados, podemos dizer assim, todos eles, os 6 últimos, têm uma grande possibilidade de perder os seus jogos. Eles enfrentam times que estão muito bem na tabela e a maioria deles confrontos fora de casa. E os times que jogam, tipo assim, os times que jogam seus confrontos fora de casa enfrentam os times
né, que estão ali, quarto, quinto, sexto, pá. Os times que têm os seus adversários fortes em casa, é o América Mineiro com o Palmeiras, o Cuiabá com o Atlético Mineiro. São os dois líderes do campeonato. Então, eu acho muito difícil termos aí vitórias dos times lá de baixo, né? Então, acho que a zona do rebaixamento não deve ter alterações nessa rodada. Caso se altere, tipo, uma surpresa do América Mineiro pontuar diante do Palmeiras e o Curitiba perder do Corinthians, por exemplo, teremos o Curitiba na zona e o América saindo. Inclusive, eu estou surpreso que o América Mineiro se reforçou legal e está em 17º, né? Um time que, pô, sinceramente, eu sempre vi o América Mineiro, ele subia um ano e no outro ano ele caía. Aí ele meteu uma Libertadores esse ano. Eu falei, caramba, o América vai agora, né? Não foi. Por enquanto não tá indo, não.